Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quero cumprimentar essa amada igreja com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela sua vida. E eu tenho certeza que Deus tem falado e continuará falando ao seu coração, principalmente durante esse Projetando AD Ipiranga 2026. Cumprimento você também que está na live nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Convida essa amada igreja a ficar em pé. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Amado Pai, nós somos gratos a Ti por esse momento aqui na Tua presença. Nós estamos aqui porque nós queremos mais e mais de Ti. Nós queremos mais do Teu poder. Nós queremos mais da Tua sabedoria, da Tua sapiência. Aprender mais da Tua palavra. É por isso que nós estamos aqui nos Teus pés. Porque Tu és o Deus, o único, merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. E Tu és soberano sobre as nossas vidas. Tu és tremendo e Tu estás no controle de todas as coisas. E nós somos gratos a Ti. Senhor Jesus, usa os levitas desta casa. Usa, Senhor, a preletora desta noite, a pastora Dani, para falar aos nossos corações, entregar a mensagem que Tu colocaste no coração dela, que ela irá compartilhar conosco nessa noite. Continue com Tuas mãos estendidas. O Teu Espírito Santo tem liberdade para conduzir, ó Deus, o nosso culto, conduzir as nossas ações nessa noite. Ó Deus amado, eu tenho certeza que acontecendo assim, ó Deus amado, mais vidas, ó Deus, serão transformadas, mais vidas serão libertas, mais vidas serão edificadas pelo poder da Tua unção, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua presença neste lugar. Ó Deus amado, nós Te agradecemos, ó Deus, pelo quarto dia do nosso Projetando. Deus amado, hoje nós estamos projetando o mês de junho e o mês de agosto. Senhor Jesus, continue conosco. Nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem projetista de Deus aí? Então façam um barulho de glória e louvem ao Senhor com toda a força do seu ser. Aleluia, paz do Senhor, igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Ele é digno de honra, é digno da nossa adoração. Aleluia, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração
Jesus. Ele é digno, digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, Jesus. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, Jesus. Vou projetar minha vida em ti, Jesus. Diga, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou construir somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser. Diga que ele é santo e santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em ti. Não vou. Pra finalizar, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. Eu vou descansar somente em ti. Não vou ser abalado.
Jesus. Eu estou feliz com Ele. Ele é bom. Quarto dia de Projetando 2026. Vamos para o desafio. Hoje nós vamos ser ministrados sobre prosperar no servir. Eis o desafio. Servir é plantar no reino e Deus honra quem serve. Escolha uma área da igreja onde você poderá servir em 2026. Escreva no cartão de alvos e ore dizendo: Senhor, usa minhas mãos para a tua obra. Disponibilidade atrai propósito. Amém? Amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja amada. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo 20, do verso 26 ao 28. Glória a Deus. Enquanto você abre, queria louvar a Deus pela vida do meu pastor Wesley. Obrigada por me dar essa oportunidade, essa honra de usar o púlpito da igreja para transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E ore por mim, viu, que eu estou nervosa. Glória a Deus. Amém? Acharam? Vamos ler? Mateus 20, 26 a 28. Eu vou ler na versão do telão, tá? Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Tem algumas versões que falam, seja vosso servo. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Coloque a mão na sua cabeça, na sua mente. Ore comigo. Senhor Jesus, tome a minha mente cativa neste momento. Senhor, nós vencemos aqui uma semana de trabalho. Muitos encerrou hoje, outros ainda vão trabalhar esse final de semana. Mas nós te agradecemos porque o Senhor sustentou-nos. Pai, toma a minha mente cativa nesse momento, Senhor Jesus. Todas as aflições, preocupações, Senhor Jesus, nós depositamos aos pés da cruz. Senhor, que a minha mente, o meu coração, meus ouvidos estejam atentos à Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Podeis assentar? Me empreste a sua atenção por alguns minutos. Vou ser objetiva naquilo que o Senhor quer transmitir à tua igreja, ao meu coração, primeiramente, que eu sempre creio que a palavra, quem está aqui na frente, primeiro a palavra ela tem que falar contigo, tem que te transformar, tem que te incomodar, para depois você transbordar para a igreja. Essa semana, hoje é o quarto dia. No primeiro dia, na terça-feira, nós aprendemos como prosperar na presença com o nosso pastor. Ele usou um exemplo muito didático de José. José, ele permaneceu firme no propósito. E sim, ele venceu todos os desafios, aguentou os processos para vencer no propósito. Logo em seguida, o evangelista Durval, ele falou sobre prosperar nas emoções. Ali ele fez um apanhado do Salmo 128. Ele fez uma pregação expositiva, verso por verso, e fez uma analogia com a vida de Jó. Jó, ele suportou tudo aquilo e ele se manteve com as suas emoções firmes no Senhor, a sua fé inabalável, e ele venceu todas as dificuldades. Ontem, Diaconisa Dácia, ela falou com propriedade também como prosperar nos relacionamentos. E para a gente ter vitória nos relacionamentos, primeiramente a gente tem que ter um relacionamento vertical. E aí sim a gente transborda no horizontal, usando como exemplo Adão. E hoje eu vou ministrar sobre o ano do prosperar no servir. E qual exemplo eu vou usar? De Jesus. Jesus veio à terra para ser servido, igreja? Não. O que ele veio fazer? Ele veio servir. Ele se doou por nós.
E o servir, principalmente na nossa geração, tão corrida, tão cheia de atividades, né? Algo que o Senhor trouxe à minha mente foi, primeiramente, nós temos que ensinar os nossos filhos a servir. Nós temos que servir primeiramente a nossa casa, a nossa família principalmente. Por quê? Porque aí sim nós vamos transbordar aonde nós estivermos. E o reino de Deus não tem atalhos. A gente precisa fazer aquilo que o Senhor nos ensinou. Não é isso? A Bíblia fala lá em Paulo falando, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós sim, nós somos imitadores de Cristo. Tudo que Cristo fez, nós vamos fazer aqui como servos dele. Amém, igreja? Lá em João 13, João narra o lava-pés. E foi um exemplo muito claro de como o Senhor queria que acontecesse. Naquela época, né, antes de entrar e fazer a refeição, usavam sandálias e andava muito, era muita estrada. Antes de sentar à mesa, e a mesa lá não era igual à nossa, não tinha cadeira na época, né, era aquela mesa mais baixa, e sentavam, e os pés ficavam muito expostos. E quem tinha a obrigação de lavar os pés ali era o escravo, ou o servo mais debaixo, deixa eu ver como é que eu vou falar, debaixo escalão, me ajuda aí, obrigada. E Jesus chegou ali, não teve ninguém para lavar os pés, e ele automaticamente ele pensou que alguns dos discípulos que andavam com ele ia se propor a fazer isso. Mas não, o que aconteceu? Ninguém se propôs a lavar os pés. Então Jesus mesmo, ele tirou a sua capa, a sua túnica, amarrou uma toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés de todos os discípulos ali. E chegou um determinado momento que Pedro fala, não, você não vai lavar os meus pés, não, que isso? E Jesus retruca ele, fala, não, então você não vai ter parte no reino. Não, Pedro responde, não, então lava tudo, Jesus. Se quiser jogar um balde de água aqui, eu estou disposto. Mas eu quero firmar com vocês a partir do verso 16, que diz, quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendam o que lhe faz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Outra versão ali. E foi isso que Jesus deixou para nós. Um gesto de humildade. Ele poderia simplesmente passar batido naquela situação, mas ele quis ensinar. Não, eu vou lavar os pés de todo num ato de humildade, de serviço. Algo que Jesus não precisava ter feito, mas ele foi ali e serviu os seus discípulos, deixando um ensinamento tanto para eles quanto para nós. E o que você quer dizer com tudo isso, Dani? Infelizmente, hoje, né, no nosso estado atual, como igreja, como sociedade, é muito difícil alguém que faça isso pelo outro. Alguém que faça isso pelo outro. É triste. É triste saber que hoje na igreja muitos não querem servir. Não querem servir, mas querem o quê? Ser servidos. Ser servido é muito bom, irmãos. Mas servir é muito melhor. Você poder pegar a toalha, a bacia e se ajoelhar e dizer, eu quero te servir, meu irmão. Eu quero te honrar.
Eu quero te honrar, eu quero servir a ti. Teve uma época da nossa vida que estava tudo bagunçado lá em casa. Estávamos no caminho do Senhor, orando, mas algo estava desconecto ali. E de repente o Wesley tomou uma posição e falou assim: nós vamos servir ao Senhor de todo o coração. E servir, ele colocou tanto isso que assim, era assim, até mudança de plano. Às vezes o pastor João precisava de alguma coisa e a gente tinha um plano. O Wesley: não, eu posso te servir, meu pastor. E depois que ele tomou essa decisão e que a gente, como família, a gente começou a caminhar junto, as coisas deslancharam. Porque nós sabemos que o propósito do Senhor era aquele para a nossa casa. Então, primeira coisa, ensine a sua família a servir. Sacerdote do lar, cadê os sacerdotes? Cadê? Ensine os seus filhos a servir. Homens, sirvam as suas esposas, sirvam os seus filhos. Cadê as mulheres virtuosas? Glória a Deus. Mulheres, sirvam os seus esposos, sirvam em amor. Ah, mas ele não merece. Não é sobre ele, é sobre você. Não é sobre quem merece, não. É sobre obedecer às Escrituras. Ah, mas ele não faz isso e só eu que faço. Continua fazendo. Continua fazendo. Comece a servir na sua família. E depois transborde aonde você estiver. Amém, igreja? Muita gente associa prosperidade, foi falado isso, a riquezas, a bens materiais. Mas já aprendemos que não é. A prosperidade bíblica não é. A prosperidade bíblica foi falado, é a que teme o Senhor. É cumprir o propósito. É viver de forma frutífera, é dar frutos. Não é reter só para si, não. É transbordar para outros. Lembra da nossa conferência, Vida na Vida? Ainda está muito fresco no meu coração. Aquilo que eu recebi, eu tenho que transbordar. Sermos frutíferos, úteis, produtivos. Alguém que faz a vontade de Deus. Você está disposto? Em 2026, não espere virar um ano, não. Ainda temos aí alguns dias. Fale para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero dar frutos. No Salmo 1, verso 3, coloca para mim, audiovisual. Salmos 1, verso 3, diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão. Agora repita comigo. 1, 2, 3. E tudo quanto fizer prosperará. Assim é o caminho da prosperidade bíblica. É servir. Tem que passar pelo serviço. Assim como Jesus veio para servir a humanidade, nós também devemos fazer. E a prosperidade, como eu já falei, ela tem que nascer no servir. Primeiro na sua casa, na sua família. Jesus, ele anda ao contrário do mundo, né? Eu amo Jesus por muitas coisas, mas eu acho ele muito inteligente. Jesus é muito inteligente. Ele anda ao contrário de tudo que o mundo prega. Em Mateus, o verso que nós falamos, Mateus 20, 26, quem quiser tornar-se grande entre vós, mas será esse o que vos sirva. Então você quer se tornar grande na presença do Senhor? Sirva a Deus e aos seus irmãos. Amém, igreja? No reino de Deus, a grandeza, ela é medida pelo serviço. Mas não em posição, não tem posição. Muitas pessoas falam: ah, não vou fazer o trabalho de diácono não, porque eu sou evangelista, eu sou missionária. Amados, quanto mais você vai galgando graus ministeriais, mais você tem que descer. Se você é pastor, você tem que servir todos, tem que servir os evangelistas, tem que servir os presbíteros, tem que servir os missionários, os diáconos e diaconisas, você tem que servir a todos. Assim, nós temos esse versículo cumprindo na nossa vida. Quer ser considerado
grande. Então, sirva a todos. Por isso que quando nós declaramos em 2026 que será o ano do prosperar, nós estamos declarando também que em 2026 será o quê? Será um ano de um servir mais maduro. Vai ser um ano de servir com mais profundidade. Com mais profundidade. Nós vamos ser o que mais? Generosos. Isso eu não estou falando só no âmbito da igreja, não. Como eu disse, o servir começa lá em casa. Lá no secreto, profundidade com o Senhor. Profundidade com o Senhor. Profundidade com o Senhor. Gente, eu não ia falar isso. Eu nem tenho autorização da minha família para falar, mas o Espírito Santo me fez lembrar agora. E eu estava orando, Senhor, eu fiz o esboço, a Daça digitou para mim, o Wesley salvou no tablet, mas a palavra é do Senhor. E em novembro, no início de novembro, final de outubro, o Senhor começou a nos inquietar lá em casa. E que inquietar e falando algo assim, eu quero mais. E falava comigo, falava com a Daça, falava com a Ana, falava com o Wesley, eu quero mais. E a gente não estava entendendo que o Senhor queria mais. Mais oração, mais o que, Jesus? Até que, conversando com uma amiga, e sobre essas inquietações, as mesmas inquietações que nós estávamos sentindo a respeito de como projetar o ano de 2026, o que fazer, que decisão tomar na minha casa, na minha família. Mas o Senhor falava, eu quero mais, eu quero profundidade, eu quero sacrifício. E foi até que o Senhor nos pediu um jejum semanal de 24 horas. Toda a família, inclusive a Ana. Inclusive a Ana. Nós começávamos o jejum às terças-feiras, às 18 horas. E nós íamos entregar o jejum às 18 horas da quarta-feira, antes de vir para o culto de ensino. E foi assim as 4 semanas de novembro. Até que o Senhor nos mostrasse, nos direcionasse a respeito do projetando, a respeito do que o Senhor quer de nós para o ano de 2026. E essa palavra, servir com mais profundidade, ser frutífero, ser útil, ser generoso, foi fruto também desses dias de busca, de oração. Às vezes, o Senhor está requerendo algo de você e você está tão assim, vou esperar que o pastor fale o que eu devo fazer. Não, entra para o seu quarto, feche a porta e escute a voz do Senhor. Ele quer profundidade não só da minha casa, da minha vida, mas também da igreja do Senhor. Os dias são findos, está afunilando. Cada dia mais está ficando mais difícil servir ao Senhor. Mas nós que estamos aqui, projetando em fé, nós permaneceremos firmes na presença do Senhor. Amém? Vou correr que o meu horário já está acabando. Porque quem serve, cresce. Quem serve, frutifica. Quem serve, prospera. Tem uma frase que toda vez que eu vou lá no meu cunhado, lá em Planaltina de Goiás, e a gente já falou isso aqui, tem uma frase que fica bem assim, nos umbrais da porta. Família forte é aquela que está envolvida nos trabalhos do Senhor. Família forte é aquela que está envolvida no trabalho do Senhor. E realmente, de fato é. Então, nesse ano de 2026, se a sua família não está envolvida, envolva-os de alguma forma. Envolva-os de alguma forma. Existem 3 pilares para prosperar no servir. E eu quero falar rapidamente. Primeiro, servir com o coração grato. Irmãos, uma coisa que me deixa triste, e eu acho que se eu fico triste, Jesus também fica, é você chegar e ver alguém servindo, reclamando, murmurando, com a cara feia. E, gente, se eu fico triste, Jesus também fica. Então, assim, primeira coisa, sirva com coração grato. Eu sei que tem dias que você está com problema. Tem dias que você acha que a gente vem aqui com vontade de sorrir?
Não, a gente está esmagado, chorando por dentro. Mas a gente lembra que nós temos um propósito, e nosso propósito principal é adorar o Senhor. Então, e quando a gente está nesses dias de luta, a gente lembra do quê? Do que o Senhor já fez por nós. Por isso o nosso coração se alegra, o nosso coração está grato. Servir sem propósito, olha, servir sem amor vira peso. Sabe aquele, tem que ir para a igreja. Ai, meu Deus, que cansaço, que peso. Vira um peso. E o Senhor não quer isso de nós. Servir é com coração grato. Servir em amor fica leve. Servir sem propósito vira cansaço. Servir com o coração certo, o que que vira? Vira fruto. Você vai frutificar quando o coração está alegre, está grato. Colossenses 3:23, projeta para mim, por gentileza. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu nem gosto dessa frase, a gente às vezes ouve essa frase, eu estou servindo a Deus, não estou servindo para o pastor B. Não, de fato, tá certo. Você não está servindo a homem, você tem que olhar sempre para Deus, porque Ele é o nosso padrão. Mas entendendo que Deus colocou um pastor aqui, você também tem que submeter aquilo que o seu pastor está pedindo, está ensinando. Isso é submissão. Se você entende que nós temos uma igreja, que o dono da igreja é o Senhor, e o Senhor direcionou alguém para colocar aqui, para nos guiar até os céus, enquanto o Senhor não voltar, nós devemos sim submeter ao nosso pastor. Entenda isso. É uma frase que, infelizmente, eu ouço algumas vezes, mas que não me agrada. Eu falei, não, eu não estou aqui para servir pastor. Claro, não está. Mas se nós entendemos que o pastor é alguém colocado pelo Senhor, nós devemos sim obediência e submissão na autoridade que o Senhor colocou sobre ele. Amém, igreja? Amém? Estão entendendo? Já estou caminhando para o final. 5 minutos, ok? Então, qual é o nosso padrão, pastora? Qual é o padrão da Ipiranga? Qual é o padrão dos céus? Fazer sim, para agradar o Senhor, submetendo-se àquilo que o pastor tem nos ensinado. Amém? Servir com excelência. Eu falei que tinha 3 pilares. O primeiro, servir com coração grato. Repita comigo. Servir com coração grato. Segundo, servir com excelência. Repitam comigo. Servir com excelência. Amados, quando a gente fala, nossa, nós queremos fazer tudo com excelência. Amém. É isso mesmo. Mas eu quero que vocês entendam que excelência não é perfeição. Não é perfeição. Às vezes vai ficar 90%. Eu sempre falo com a minha líder, né? Vamos chegar perto dos 100%. Mas um evento, uma coisa, nunca vai ficar 100%. Nunca vai ficar. Não é perfeito. Mas a excelência bíblica que eu quero deixar para vocês excelência é fidelidade ao servir. Fidelidade no servir. Fidelidade em tudo que você for fazer na obra do Senhor. É fazer o melhor com o que se tem. Tudo aquilo que você tem nas suas mãos. Eu cheguei ali, o irmão Rodrigo. Acertei, né? Ele está fazendo um arroz carreteiro para servir hoje na cantina. Então, já sai aí, já passa ali, já janta. Leva a jantinha. Servir com excelência é estar presente. É o pastor chamar, venham ovelhinhas. Olha, eu tenho uma palavra para te abençoar, venham. E vocês, sim, pastor, eu estou aqui. Eu vou me esforçar para estar presente. Pastor, eu estou trabalhando, mas eu vou direto do trabalho. Nem vou passar em casa. É estar presente. Servir com excelência, fidelidade no servir, é servir e ser constante. Constante. Começou bem lá em janeiro,
vai terminar bem lá em dezembro. Em nome de Jesus, ser constante. E o terceiro tópico é servir com alegria. Repitam, servir com alegria. Servir sem a alegria é sobreviver. Ninguém quer só sobreviver. Nós queremos viver o sobrenatural de Cristo. Servir com alegria é prosperar. É prosperar. É viver os propósitos do Senhor. Quando nós... Coloca para mim, por gentileza, audiovisual. Salmo 100, verso 2. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Amados, quando a gente chega aqui na igreja para servir, todo cansaço, toda preocupação, toda angústia cai por terra. Quantas vezes eu chegava aqui, principalmente na sexta-feira, que era na semana, aquele fechamento, e eu chegava na Cesta da Bênção, e eu ajoelhava ali, eu falei, Senhor, eu estou tão cansada, renova minhas forças. Eu levantava, o Ministério de Louvor estava cantando o primeiro hino, de repente eu estava pulando de alegria, porque eu estava cantando, e a alegria do Senhor invadindo a minha alma, e o cansaço físico, mental da semana, ela ia se esvaindo. Glória a Deus. Quando servimos com alegria, Deus amplia nossa capacidade, renova nossas forças e abre portas, abre portas, abre portas. Amém, igreja? Para encerrar, o que acontece quando a igreja prospera no servir? O que acontece? Ministérios se tornam mais maduros. Pessoas são alcançadas mais rápido. A obra cresce de forma saudável. O ambiente espiritual muda. A unidade, paixão, avivamento. Deus levanta novos servos e líderes. Toda vez que o Senhor quer fazer algo, tirar algo, mover algo, o Senhor, Ele tira alguém da zona de conforto. Às vezes transfere alguém, faz um rebuliço, e a obra do Senhor, ela é movida de forma que aquilo que o Senhor tem como objetivo para a igreja é alcançado. Servir a igreja, servir a todos é uma semente. É uma semente que você tem na mão. E toda semente plantada com fidelidade produz colheita abundante. Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria que você dissesse logo após mim essa oração profética. Declaramos que 2026 será o ano que prosperaremos no servir. Não cansados, mas renovados. Não por obrigação, mas por amor. Não por força, mas pelo Espírito. Seremos uma igreja frutífera, madura e abundante, porque nós servimos ao Senhor com fidelidade, com excelência e alegria. Para terminar, 2 Crônicas 31, 21. Coloca para mim, audiovisual. Vamos lá, vamos ler juntos? Para encerrar. 1, 2, 3. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, Ele a fez de todo o seu coração e prosperou, e prosperou, e prosperou. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Quem serve
vive com o coração entregue a Deus prospera em tudo. Que nós não percamos essa sede em servir ao Senhor. Ore ao Senhor. Peça um particular: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Em que eu posso melhorar em 2026? Em que eu posso servir melhor ao Senhor enquanto aqui na terra estiver? Em que eu posso melhorar o servir na minha casa, na minha família, ao meu esposo, às minhas filhas, aos meus pais, aos meus avós? Eu quero servir com excelência, com alegria, com gratidão ao Senhor. Amém? Amém. Já vou fazer a oração dos cartões. Representando os meses de julho e agosto. Cadê o seu cartão? Quem não tem um cartão? Quem não tem? Tá aqui, ó. Me ajuda aqui, Nilza. Quem não tem? A irmã Rosa ali, ó. Eu vi a mão levantada. Quem quer o cartão, levanta a mão aí. O Hudson aqui, ó. Permanece com a mão levantada. Como é que funciona o cartão? Você vai escrever os seus alvos. Nós vamos planejar, projetar. Nós vamos ativar a nossa fé naquilo que o Senhor tem nos chamados. Mas sabendo que todas as coisas provêm e vêm do Senhor. Nós submetemos o controle das nossas vidas ao Senhor. Amém? Amém? Conselho diaconal, corpo diaconal, já se prepare também. Já vou orar pelas ofertas. Logo, vai ser uma oração só pelos cartões e ofertas. Logo em seguida, já pode recolher. Amém? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo 4º dia de Projetando, em que fomos ministrados sobre o servir. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos aqui os nossos, Senhor Jesus, planos, os nossos sonhos, os nossos alvos, as nossas metas. Senhor, mas sabendo que o Senhor já está lá no mês de julho e agosto, que nós estamos clamando nessa noite. Pai, nós submetemos tudo ao seu controle, sabendo que o Senhor é dono das nossas vidas. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do fim antes do início. E nós queremos te apresentar, Senhor, os nossos planos. Faça o teu querer. Faça a tua vontade. Senhor, se algum pedido aqui do meu cartão estiver alinhado com a tua vontade, Senhor, nós estamos prontos para viver os testemunhos daquilo que o Senhor tem para nós no ano de 2026. Senhor, nos ajuda, Senhor Jesus, a permanecer, a prosperar, Senhor, na presença, nas emoções, nos relacionamentos e nos servir. Nós estamos aqui disponíveis, Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para nós em 2026. Pai, eu oro agora também por tua igreja, que vai lançar a semente em forma de oferta e a fidelidade em forma de dízimo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba com alegria essa adoração. Pai, se tu quiseres transformar, reverter em bênção, os teus filhos estão disponíveis. Nós estamos disponíveis para viver o sobrenatural naquilo que nós estamos plantando também. Senhor, prospera a casa dos teus filhos, Senhor. Prospera a tua igreja aqui na terra, Senhor. Em meio às dificuldades, às aflições. Mas aquele que teme ao Senhor, esse sim prosperará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e ofertar em amor? Cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele
amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Já estamos chegando ao final de mais um culto do nosso Projetando 2026. E nesse momento eu convido aqui o Chequim para que nos ajude aqui a recepcionar os nossos visitantes desta noite. Você que está nos visitando, fique de pé para que a gente possa dar um bem-vindo a você, dar boas-vindas a você. Fique de pé, sem acanhamento. Pode levantar com disposição, que nós estamos aqui felizes pela sua presença no nosso meio. Fique de pé para a gente te conhecer e te dar boas-vindas. Temos visitantes nessa noite? Ó, temos um casal abençoado lá atrás. Deus te abençoe. Temos mais alguém? Amém. Todos são bem-vindos aqui. Vamos dar um bem-vindo lá para o... É isso, receba o carinho, os cumprimentos da DEI Ipiranga, o acolhimento nosso aqui. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu quero dizer que todos são bem-vindos em nome de Jesus aqui nessa casa. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a DEI Ipiranga ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: a DEI Ipiranga ama você. Amém. Enquanto o pastor Sebastião encaminha para cá para fazer a oração final, eu preciso passar uma orientação a todos vocês. Irmãos, a presença, que Deus continue abençoando, pastora, pela sua ministração. Foi uma bênção nas nossas vidas. Aprendi muito com você nessa noite. Tenho certeza que os demais irmãos e irmãs também aprenderam muito aqui e vamos colocar em prática no ano de 2026 para que a gente continue prosperando no servir a obra de Deus. Irmãos, eu estou satisfeito com a presença, com a participação dos irmãos no nosso Projetando. Hoje já é o 4º dia, já ministramos sobre os meses de janeiro a agosto. Amanhã será setembro e outubro. E amanhã eu preciso da sua presença aqui. Só que amanhã vai ser, eu sou cônscio disso, que amanhã será um dia um tanto corrido, mas eu preciso que você se prepare espiritualmente, psicologicamente, tá bom? Nós vamos para o conselho ministerial e lá vai ter batismo também. Nós temos candidatos aqui da DEI Ipiranga para batizar. Glória a Deus por isso, nós somos felizes por isso. E eu preciso da participação dos obreiros, eu preciso da participação dos líderes aqui da DEI Ipiranga. Então, terminando lá o nosso trabalho, quem for para o conselho ministerial, eu preciso que os obreiros estejam lá comigo, né? Eu preciso dos obreiros comigo no conselho ministerial também. Então, aí a gente terminando lá, nós viremos direto aqui para a DEI Ipiranga, porque pastor Moisés estará ministrando aqui, lá de Goiânia, ministrando aos nossos corações. Tá bom? Então, eu espero você aqui. Convide mais 3 pessoas. Ligue, manda mensagem, manda áudio, manda lá nos grupos dos quais você participa, convidando as pessoas para estar aqui na DEI Ipiranga, tá bom? E pode convidar pessoalmente também o seu vizinho, o seu amigo de escola, de faculdade, de trabalho, e lá do banco, do posto de saúde. Convide para estar aqui na DEI Ipiranga amanhã. Chega um pouco mais cedo, porque é sábado. Venha para cá. Preciso aqui de 500 pessoas amanhã aqui e eu preciso da sua ajuda. Então, convide mais 3 pessoas para estar aqui amanhã.
tá bom? Não vamos nos esmorecer, tá bom? Amanhã será o 5º dia e nós vamos fazer o fechamento no domingo. E eu tenho certeza que você estará sendo abençoado durante esses dias e você vai transbordar para o ano de 2026. Amém ou não amém? Quem acredita nessa palavra? Eu convido você a ficar em pé e, inclusive, amanhã, olha lá, arroz carreteiro, apenas R$12. Passa na nossa cantina. Às 20 horas amanhã, às 20 horas, até para dar tempo de a gente nos organizar, chegar lá da nossa sede Catedral Baleia, estar aqui, tá bom? Então, venha para cá, não perca e convide mais pessoas para estar conosco amanhã. Inclusive, nós temos um ônibus amanhã que nós locamos, um ônibus para levar os candidatos, e eu tenho certeza que os candidatos, mas os seus familiares não vão preencher todas as vagas, e as vagas que remanescentes, os líderes e obreiros poderão ocupar. Então, o transporte para ir para a sede amanhã já não é desculpa, tá bom? O ônibus estará aqui a partir de 12 horas para poder te levar para a nossa sede Catedral Baleia. Portanto, participe, preciso da participação dos líderes e dos obreiros amanhã no nosso conselho ministerial, até para a gente prestigiar os nossos candidatos amanhã no nosso batismo ali. Amém ou não amém? Amém. Obrigado, Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, igreja. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que foi Ele, não nós, que nos escolheu. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Servi com alegria. Parabéns, pastora Dana. Estava ali orando por ela. Quando ela fala assim, eu estou realmente nervosa, de fato ela está. Porque a palavra não é dela, né? A palavra é do Senhor Jesus. E quando nós temos essa obrigação de falar o que Ele manda e não o que nós achamos que deve ser dito, por isso foi bem colocado todas as palavras dessa noite. Que Deus continue te usando com poder e graça. Querido Deus, nós te agradecemos por tua igreja aqui, Senhor, pela presença de cada um dos teus filhos que estão, Senhor, ó Deus, decididos a prosperar, a partir de então, a serem diferentes na tua obra, produtivos, operantes, não, Senhor, ó Deus, com mãos remissas, não, Senhor, ó Deus, com pensamentos dúbios, mas com coragem, que eles possam destemidamente, Senhor, crescer na tua obra. Abençoe os teus filhos. Abençoe, Senhor, a cada um dos que tem prosperado, Senhor, nesta casa. Abençoe a cada um dos que tem trazido a tua palavra com propriedade, aos nossos pastores, a saber, o pastor Wesley, a saber, ó Deus de Israel, a Dani, a pastora Dani, a saber, a Daça, Senhor, que tu tens usado com propriedade, ao evangelista Durval e a todos os mais que completarão esse ciclo de bênçãos à tua igreja, Senhor. Nós queremos agradecer, pois estamos aqui com os ouvidos atentos à tua voz e queremos colocá-las em prática nas nossas vidas, para sermos, ó Deus de Israel, alcançados naquele grande dia, com prosperidade, e receber das tuas mãos, Senhor, as dádivas que tu tens preparado para cada um de nós. Leva-nos em paz aos nossos lares e que a tua graça seja sobre nós, em o nome de Jesus. Graças a Deus, estenda suas mãos, como de costume. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui presente. Todos digam: amém. E a vitória pelo sangue. Um forte abraço, Deus te abençoe. Vamos em paz.